Gladiador 2 está entre nós, a arena está aberta e os jogos recomeçaram. É por isso que agora nós vamos nos degladiar aqui neste veredito que eu estou acompanhado por Marcelo Hessel e Giovanna Pagano. Peguem suas espadas, armem-se com as armaduras. Olha a espada da Giovanna, a caneta, que é a espada mais poderosa. Eu sou o único desarmado, esqueci meu sabre de luz. Em minha defesa, em Percy Jackson, a contra-corrente é uma espada, tá? É verdade, é verdade. A gente vai degladiar mesmo? A gente acha que a gente tinha opiniões assim um pouco... Parecidas? Temos, mas a Giovanna, eu sinto que ela gostou mais do filme do que todos os outros. Eu gosto de filmes que me fazem pensar no filme, então eu saí do filme... Assim, porque tem aqueles filmes que você se sente ofendida depois da sessão e você nunca mais quer pensar, tem aqueles filmes que você ama e aí você fica completamente compenetrado naquilo durante dias, aí tem aqueles filmes que você reflete. Você tem que entender o que você gostou, o que você não gostou, e no que aquilo te leva a pensar sobre ele no geral. Ou se leva a pensar em algum lugar. Eu saí do filme e não falei nada. Vocês repararam que eu sempre fico quieto, né? Eu nunca falo dos filmes e tal. Eu não gosto de queimar a pauta. Não é nem queimar a pauta, é mais, tipo, deixar o filme assentar e tal. Tudo bem, tipo, entre 15 minutos sair do filme e 3 horas depois que a gente grava, não faz tanta diferença assim. Mas eu senti que eu estava refletindo também sobre o filme. Acho um filme interessante sobre... o Ridley Scott, no geral, esses últimos filmes, assim, tipo... Eu acho que ele tá se tornando um velho raivoso e aí eu gosto... que ele filma a violência de um jeito que, putz, muita gente não faz mais em Hollywood, assim. E ele está tratando a guerra e o épico de guerra, que é uma grande especialidade dele, de um jeito diferente do que ele tratava antes. Então eu acho que tem muita coisa política no filme, muita coisa sobre, enfim, os épicos e como ele filma. Então eu acho que, de ponto de partida, assim, é um filme interessante, ele elabora a coisa de um jeito interessante. Não acho que é um filme bem executado de modo geral, mas é um filme interessante em relação a como ele organiza a sua visão de mundo. Eu acho que antes da gente ir pro resumo, eu só queria complementar o que você falou e dizer que durante o filme eu tive muitas vezes a impressão, ou pelo menos a minha consciência falando comigo mesma, dizendo, é por isso que eu amo ir ao cinema. Eu gostei desse filme porque ele me deu a sensação e me traz essa sensação do porquê eu amo ir ao cinema, que é ver um monte de coisa... Sei lá, eu achei esse filme muito grandioso. Ele é, de certa forma, extravagante e isso acaba prejudicando no geral. Eu acho que a gente vai falar sobre isso aqui. Mas ele me trouxe essa sensação de eu estou indo ao cinema pra ver isso. Eu gosto de ver coisas grandiosas. Eu gosto de ver filmes que eles, querendo ou não, se arriscam. Eu acho que esse filme, ele toma riscos. E então, eu curto gastar o meu dinheiro pra ver um filme desses, entendeu? Então... Dentre acertos e erros em Gladiador, é um filme que eu veria novamente no cinema. E eu concordo, desculpa interromper, Hesse, mas concordo, acho que a vibe desse filme é de ser um épico de cinema, o Ridley Scott ele consegue trazer isso e é uma coisa que ele pauta desde sempre, inclusive até mesmo com Napoleão, que era um filme voltado para streaming, produzido para streaming e ele lançou no cinema, então a gente tem muito disso do Ridley. Mas para você que está chegando agora de paraquedas na Roma Antiga, o resumão de Gladiador 2 é basicamente o seguinte, sim, é uma sequência direta do primeiro filme, a gente acompanha a história de um gladiador, né? Ele é escravizado, depois ele se torna gladiador, após o general Acácius, interpretado pelo Pedro Pascal, dominar a terra dele, matar a esposa dele. Então, ele vai como gladiador na sua trajetória ali de vingança. E nessa jornada ele conhece o Macrinus, personagem do Denzel Washington, que está com seus planos malignos de dominação, não mundial, né? Mas na época era meio que dominação mundial, você dominar Roma. Mundial, né? Então, o filme se desenrola a partir daí. Acho que é por isso que traz um pouco do que o Hesse falou sobre a questão política. Tem bastante política em Gladiador 2 e, como a Gil também falou, é um épico muito grandioso, né? O filme, ele traz muitas evoluções a nível de técnica, a nível de enredo também, quanto à grandiosidade e ao impacto da história do filme, mas pelo menos para mim não necessariamente quer dizer que foi bem executado também. Eu acho que os filmes do Ridley Scott, esses épicos todos, eles funcionam melhor na versão estendida. Quando ele fez o Kingdom, que é o Cruzada, funciona melhor na versão estendida. Eu não assisti o Napoleão estendido, mas dizem que é melhor também. E nesse caso aqui, embora seja um filme de 2 horas e meia, eu acho que ele passa rápido por muitas coisas. Muito rápido. Porque ele precisa, o escopo já é gigantesco, então você precisa condensar tudo e você precisa atender uma expectativa das pessoas das grandes batalhas e tal. Eu acho que ele não assume muitos riscos, porque ele está indo direto no que as pessoas querem ver. Uma coisa de atender meio que a cultura do brother, né? Tipo, o bro culture ali, que não foi atendido pelo Coringa 2, está sendo atendido pelo Gladiador 2. Então tem muito uma coisa ali de, tipo,
da aliança ali entre os gladiadores, das grandes cenas de batalha e tal. E especialmente eu acho uma coisa de você falar, ó, tipo, política não é comigo, meu negócio aqui é o Hulk, porrada, entendeu? Tipo, isso é muito bro culture, especialmente em 2024 e tal, e como a gente vive com a política hoje em dia. Então eu acho que é um filme que atende isso muito, muito diretamente, assim. Eu acho que ele não assume tantos riscos nesse sentido, e ele vai direto ao ponto, assim. Tipo, ele precisa passar rápido pelas coisas, porque é um filme de 2h30, mas ele tem muita coisa para atender. Então eu acho que, sei lá, talvez na versão estendida fique um pouco melhor. Eu discordo de você porque eu acho que no momento que ele se torna um pouco megalomaníaco, principalmente nas inserções de CGI, eu acho que é um risco. Eu acho que pelo menos, acredito que muitas das pessoas que vão achar um problema nesse segundo filme vão comparar muito com o primeiro filme, até porque existem muitos paralelos ao primeiro filme. O começo do filme, desse segundo, Gladiador 2, é uma invasão a Numídia, que seria uma parte do norte da África, e é muito um paralelo com o começo de Gladiador, mas aí com os personagens invertidos, né? Quem tá invadindo Numídia é o personagem do Pedro Pascal, que ele tem um pouquinho, uns resquícios aí de tentar se igualar a um Russell Crowe, um Maximus aí, que ele é o grandíssimo cara venerado. É o militar virtuoso, né? Ele é um militar virtuoso. E por outro lado, nós temos aí o Paul Mescal, que no Gladiador 1 seria um dos membros da Germânia, que foi conquistada pelo personagem do Russell Crowe, que é o Maximus, e teria sido levado e escravizado. E por consequência, né, o personagem do Denzel Washington teria o comprado e o levado para ser um gladiador. Então a gente vê aí muitos paralelos, só que contrariando o tom mais sério e mais contido do primeiro filme, eu acho que esse segundo filme é um pouco mais megalomaníaco. Então, existem algumas decisões que eu acredito que não vão agradar o público. No que tange a coreografia de luta, mão a mão, soco, os bros lá se reunindo, eu acho que todo mundo vai gostar disso. Queria até exaltar o trabalho de edição e mixagem de som, porque a cada soco que levava eu dava um assim, porque eu achei a coreografia e o som das lutas também muito legais. Mas eu acredito que toda essa inserção de CGI, eu vi um monte de gente saindo da sessão reclamando da cena em que o Coliseu é inundado. E aí eles colocam lá, isso nem é um spoiler, tá? Porque tem no trailer. Tá no trailer, e eu gostei. Que aí tem os barcos, só que aí a galera falando, mano, como assim eles colocaram um tubarão? Que coisa tosca. A inundação realmente ocorria, então isso não é anacrônico, realmente acontecia nas histórias, isso já é meio que comprovado, que eles faziam isso mesmo no Coliseu, mas de fato eles não tacavam tubarões lá. Então eu vi muita gente reclamando do CGI, muita gente reclamando dos macacos, gente reclamando do rinoceronte, da pessoa entrando com o rinoceronte. Então tá foda. Eu acho que algumas dessas decisões que talvez sejam tomadas pra mim como decisões que fogem um pouco da casinha, porque elas são mais megalomaníacas e menos contidas do que o Gladiador do primeiro filme, talvez vá desagradar essas pessoas que esperam uma narrativa também mais contida. Fala sério, olha a imagem aí dos negócios alagados. Mó legal, velho. É legal. Quem não tem alegria de viver que vai reclamar, não, isso aqui não é historicamente fidedigno. Agora, é cinema, é cinema. Não, é absoluto cinema. Eu, Giovana, não me incomodo, mas eu vi muita gente reclamando, principalmente dessa viagem de, por exemplo, tem o tubarão, tem o macaco CGI. Então, eu me incomodei um pouco com os macacos com suco, os macacos de esteroides. Eu me incomodei porque o CGI ele é meio porco. Ele tá meio mal colocado ali. Você sente que eles realmente estão separados ali da cena, não tá muito tangível. Mas essa nem é a minha principal bronca com o filme. Apesar de eu ter gostado, tá? Já vou assumir aqui. Gostei do filme, sim, tenho minhas ressalvas. E acho que a principal ressalva que vale trazer aqui é das amarras emocionais com o filme. Porque uma sequência de Gladiador, primeiro que ela entra naquele escopo do precisava, pelo fato do primeiro filme ser um filme muito bem amarrado e de ele ter aquele final já que encerra a história do Maximus, não dá margem ou não necessita de uma continuação. Eu sou super contra esse rolê de você pegar um filme e dizer, precisa desse filme? Tipo, eu acho que pela arte sempre precisa, né? Sempre há uma história a ser contada. A diferença é como essa história vai ser contada. Então, para esse Gladiador, o que me incomodou não foi o fato dele ser uma história até mais grandiosa, né, do que o primeiro, que é uma história muito mais ali, início, meio e fim e contida em volta do Maximus, enquanto esse traz muito mais da política de Roma e expande o rolê das batalhas e tal. A minha dificuldade com esse Gladiador 2 é porque ele pega as amarras emocionais do primeiro para tentar emular um sentimento de nostalgia na gente que não necessariamente é bem executado às vezes. Concordo 100%. Então, tipo, é de fuder
Perdão, mas é isso aí, baiano em mim tá falando aqui. É de fuder a gente ouvir Enya. Mas aí é foda quando a gente ouve Enya numa cena muito parecida no final, que não necessariamente vai te trazer o sentimento de, pô, que nostalgia, pô, Gladiador 1 era massa, hein? Eu me senti, tipo, pô, de novo. Sabe, tipo, pareceu que ele tava querendo puxar o sentimento do primeiro filme, mas sem entregar o mesmo nível de emoção. Foi gratuito, entendeu? E isso acontece em alguns outros momentos. A caneta da Giovana tá viva, caiu aqui. Eu falei, é a minha arma. Tá viva, tá querendo saltar. Então isso acontece em outros momentos, como quando ele tá no trailer também, essa cena, quando ele vê a armadura do Máximos, quando o tempo todo trazem frases do Máximos para poder linkar as duas histórias. E isso mais me tirou do filme do que me fez tipo apontar e dizer, Máximos era foda, pô, que saudade, Russell Crowe era foda. Entendeu? Então eu acho que isso acabou me ejetando da história em alguns momentos, talvez pela obrigação do Ridley Scott, de construir obrigatoriamente mesmo uma continuação que fizesse jus ao primeiro filme. Não necessariamente faz. É um bom filme, mas jamais vai ser o primeiro filme. João Jedi, Desculpa te interromper, é que eu só queria fazer um ponto de que a gente tá tão interligado que eu fiz uma anotação assim, ó. Não tem unidade na hora de abordar o tom filosófico e dramático, culminando com a ação intensa. Eu senti que o drama mais parecia uma interrupção do que uma parte integrada. Eu senti uma dissonância muito grande. Parece que são duas histórias sendo contadas. Sim. Uma história que tem como foco o personagem do Paul Mescal. E nesse personagem do Paul Mescal é tentar extrair o máximo do fanservice e de alguma ligação com o primeiro filme. E aí esse tom mais dramático. E a gente tem outra história completamente diferente, que é a do Denzel Washington. Que é um trama que é mais um thriller político. Nossa! Então, pra mim, são duas histórias sendo contadas em uma só. Uma delas tem um peso um pouco menor. Pra mim, falha um pouco nesse tom dramático, eu acho realmente dissonante do resto do enredo. E a outra história, que é a do Denzel Washington, pra mim, funciona bem. Eu acho que essa questão da nostalgia não me pega tanto, porque, primeiro, o filme, como ele é ininterrupto para mostrar as coisas, ele se anuncia, a trama se anuncia de um jeito muito descomplicado e não fica fazendo paralelo com o primeiro filme. O paralelo existe nos créditos iniciais, você tem umas artes lá recontando a história do Máximos e tal. Inclusive aparece o Joaquin Phoenix lá, pintadinho e tal, nos créditos iniciais. E aí a história já começa e não fica fazendo esse paralelo. O paralelo existe quando eles precisam explicar por que o personagem do Paul Mescal é importante nesse cenário e nesse contexto de sucessão do imperador, dos imperadores nesse caso, né? Então eu acho que aí, beleza, a nostalgia não te convenceu tanto e tal, porque eu acho que o drama em si do filme não é muito bom, assim, entendeu? As coisas, elas são a coisa da intriga, e quando todo mundo tenta descobrir quem é esse cara aqui e tal, é tudo meio dado, jogado, assim, meio jogado. jogado. Então, não tem um mistério e não tem uma sofisticação na hora de você enredar as coisas. Então eu acho que aí realmente a nostalgia não convence. Mas eu acho que não é um filme de nostalgia e não é um filme de substituição e de reboot, da mesma forma que era Jurassic World, por exemplo. Que você pega vários personagens que vão fazer referência ao original, com personagens que estão substituindo os personagens originais em outras funções. Você está refazendo Jurassic World, Jurassic Park, mas com outros personagens que evocam aquele passado. Aqui nesse caso não, é uma sequência direta porque o passado existe, está presente ali na herança desses personagens. Então eu acho que nesse caso, eu comprei melhor a ideia da presença do Máximos no filme e tal, mesmo porque eu acho que o filme até, durante 1h30, assim, prescinde dele, entendeu? A história, ela acontece lá normalmente sem ficar fazendo muito a ponte com o passado. Por outro lado, eu acho que é um paralelo 100%, assim, eu vejo recortes do Máximos, tanto no personagem do Pedro Pascal como no personagem do Paul Mescal. Eu até notei aqui, os Gêmeos, pra mim, é uma releitura do Joaquin Phoenix. Então, eles têm uma vertente mais Calígula, mas ainda assim é uma releitura do Joaquin Phoenix. A gente tem o Peter Mensah como o Juba, uma referência ao Juba. A Lucila tá lá pra sofrer. E eu sinto também que a história mesmo traz paralelos. Como eu disse, o começo da história, pra mim, é um paralelo ao começo da história do primeiro filme. Então eu vejo lá personagens que eles não tiveram tanta força pra fazer uma aparição como eles tiveram no primeiro filme. Então talvez eles não sejam marcados
como, por exemplo, os gêmeos vão ser marcados ou tão relevantes como o Joaquin Phoenix foi para Cômodos. Óbvio que não. O Joseph Quinn nunca vai ser esse personagem que foi tão bem estabelecido como o Joaquin Phoenix para Cômodos. Mas, ao mesmo tempo, eu senti que a abordagem dos gêmeos é muito semelhante à abordagem do Joaquin Phoenix. Da mesma forma que a abordagem tanto do Paul Mescal como do Pedro Pascal tem como intuito trazer aí alguns elementos que remetam, nossa, realmente parece com o Maximus, a atitude de pegar na areia, ou mesmo lá o Pedro Pascal falando que ele vai contra o imperador e que ele quer que o Senado volte. Eu achei a trama muito semelhante. A única coisa que difere pra mim, o único personagem que é 100% original, uma pessoa que eu olhei e falei, tá, eu não vi isso antes, eu não tenho com quem fazer um mínimo de relação, é o personagem do Denzel Washington, e pra mim ele é o personagem que mais se destaca porque ele também traz uma narrativa que é um respiro, que não tem nenhuma amarra e ela não se atrela ao Gladiador 1, e tanto não tem nenhuma amarra que ela traz novos ares que dá gosto de ver. Eu tive um brilho no olho quando eu vi o Denzel Washington, eu sempre torcia pra ele aparecer de novo, porque eu sempre gostei muito dessa parte da tramóia política desse filme. E eu acho que ele leva muito com a atuação dele, mas também a narrativa dele, a parte dele, como eu disse, eu acho que são dois filmes diferentes. Eu acho que esse filme, que é mais focado no Denzel Washington, ele cresce. E a narrativa do Paul Mescal, não é que o Paul Mescal, ele não é um bom ator. Eu gosto muito dele, mas eu ainda acho que ele tem uma vertente indie. Eu não sei se é uma questão de texto ou mesmo de direção, eu não via essa questão da raiva. Você tá contaminado pela raiva, é isso que eu gosto de você, da fúria. Ele era muito emo. Eu não via isso. Muito eu via contido. ele numa atuação muito mais sábia, parecia. Ele era muito mais uma pessoa digna, ele era colocado como uma pessoa completamente controlada. Não via essa fúria nele, então eu gosto muito do Paul Mescal como ator, mas eu ainda acho que ele foi colocado num papel de assumir as botas do Russell Crowe, que é uma tarefa extremamente difícil, mas mesmo assim ele não teve o direcionamento necessário que fizesse com que ele sustentasse uma história por si só. Eu acho que ele foi um pouquinho jogado aí e a história ela é tão... ela tem tantas pretensões de ser grande, de abordar tantos pontos diferentes, que o Paul Mescal ele não teve tempo necessário para ter um bom desenvolvimento que não fosse só uma vertente muito amarrada ao passado. Eu acho que, nesse caso, não são dois filmes que estão competindo. Eu acho que, realmente, o Denzel Washington, ele tá meio que... Tem uma aura daquela coisa ali de ser raivoso no que ele faz e tal, que contamina todo o resto do filme. E essa é a história que eles estão contando. Eu não acho que tem duas histórias competindo. Inclusive, todo o lance da Arena de Gladiadores e o Pão e Circo e tal, tipo, isso também é contaminado pela visão de mundo dele, que é meio de despolitização e de falar, olha só, o que importa é o poder. A gente tá aqui para celebrar o poder, as pessoas estão torcendo pela morte, todo mundo gosta de sangue, e eu escolhi você, o Paul Mescal, porque você gosta de sangue também. Então, tipo, a visão de mundo dele controla o filme. Eu acho que só isso é o suficiente para diferenciar esse filme do anterior. Quando eu falei que é um filme que joga no seguro e tal, porque ele repete todas as batidas do primeiro filme. Uhum. Então, em relação a isso, ele é muito pronto para agradar as pessoas porque ele é familiar. Mas, ao mesmo tempo, tem uma visão de mundo que eu acho que está muito esgarçada em relação ao que é hoje na política do mundo e tal. E aí o Ridley Scott, ele realmente foi o velhinho raivoso mais uma vez, assim, porque ele está fazendo um filme muito brutal em relação a essa coisa... da descrença política. E isso tá muito expresso no papel do Denzel e é um puta personagem. Já emenda seus ovos aí, Hessel. Vamos lá. Muito bem, eu falei de tudo isso e tal, mas é muito mais a reflexão depois do filme do que os méritos do filme em si. Eu acho que o Ridley Scott está num caminho assim, de fazer os épicos mais cínicos, talvez. Não sei se cínico é a palavra, né? Porque todo filme hoje em dia é cínico. Mas eu acho que é um pouco mais raivoso mesmo, assim. Tipo, quando ele fez aquele filme que... A Última Cruzada não? Como chama esse? Que tinha o Ben Affleck e o Matt Damon. Esqueci o nome desse. Enfim, não é Falcão Negro em Perigo, não. Não, é aquele que tem as três tramas, né? Que conta vários pontos de vista e tal. Enfim, esse filme ele já tinha uma coisa de você tratar a batalha como uma coisa vazia, como uma forma de expressar alguma desesperança política. Napoleão também, mesma coisa, que é quase sátira, assim, né? Nesse caso, eu acho que ele está conseguindo encaixar isso dentro de um blockbuster, que eu acho interessante que ele faz. Para mim, é a coisa mais interessante do filme. Você está fazendo um filme muito brutal em termos de política, em termos de violência e tal, mas ao mesmo tempo acho tudo meio frouxo, assim, sabe? Tipo, o jeito que ele encena mesmo, assim, tipo, tem um cara que tá com a lista de VIP da festa, aí tem um close do cara com a lista. Tem a mulher que tá escutando a conversa, tem tipo o close dela escutando a conversa. Parece telefilme, não, assim, sabe? E aquela besta, cena assim. Que ela vê o rosto do pai é o Paul Mescal.
sabe, no negócio sei lá, tipo, tudo muito óbvio, muito básico. Quem assim. é esse cara que tá esculpido aí? Ah, é a estátua do meu pai. Aí é o rosto do Paul Mescal, tá ligado? Eu fiquei assim, quê? Sei lá, eu acho, assim, tipo, me parece um telefilme, tipo, History Channel, assim, falar, vamos aqui, a ficção da Roma Antiga e tal. Então eu acho que ele é meio pobre nesse sentido, mas ao mesmo tempo tem uma visão de mundo muito concreta nesse filme, então 3 ovos, porque eu acho que ele tem uma solidez aí, tipo, do que tá se propondo em termos de visão de mundo. Gil? Eu? Acho que é um filme que ele tropeça nas próprias ambições, mas ao mesmo tempo ele me fez lembrar, como eu disse no começo do vídeo, o quanto eu gosto de ir ao cinema. Eu gostei de ver o filme, eu achei que são 2h30 que passam muito rápido, eu ficaria mais 1 hora tranquilamente lá dentro, eu gostei da história, mas como eu disse, eu acho que a narrativa ela perde quando ela tenta se sustentar num tom dramático. E eu não acho que eram 2 filmes brigando lá dentro, mas eu senti uma dissonância muito grande no que tange a história que estava sendo contada, focando no Paul Mescal. Primeiro era toda aquela trama de a vingança para com a mulher, que ele foi lá por conta da vingança e a fúria. Eu acho que isso acaba se perdendo em outras ambições do filme. Também porque o Denzel Washington, ele brilha muito, então eu acho que toda essa trama política envolvendo o personagem do Denzel Washington me cativou mais. E apesar de eu ser uma grandíssima fã do Paul Mescal, eu acho que ele acabou sendo ofuscado por toda essa grandiosidade e ambição do próprio filme de tentar abordar vários pontos diferentes e acaba deixando de lado aí a história original do personagem do Paul Mescal, que ficou meio que resumida a um passado aí, a uma tentativa de fanservice, de ficar ligando ele a todo tempo com o Maximus, e é um drama que particularmente não me pegou. Apesar disso, eu acho que o filme tem muitos pontos altos, ele brilha o olho em muitos momentos, principalmente na atuação do Denzel Washington. Gosto muito das coreografias de luta. Acho que como é que é o nome do compositor? O Harry Gregson Williams, que ele fez a trilha de Nárnia também. E de Shrek 2. E de Shrek 2. Era um grande medo, porque assumir a responsa do Hans Zimmer é gigante, mas eu gostei muito do trabalho de composição também. Então, pra mim, é um 3 de 5. Acho que ele poderia ser melhor em algumas coisas, mas ele entrega bastante. Acredito que daqui a um tempo, talvez ele seja um 4 de 5 pra mim. Mas nesse momento, ele é um 3 de 5. O filme, pra mim, ele tem ainda essa questão da amarra, da nostalgia com o Máximos. Isso pra mim eu achei, às vezes, gratuito, mas no geral, assim, eu gosto do filme, eu me senti entretido, eu acho que muito do dinamismo do filme tá nisso, pelo fato dele ter todas essas sequências e do filme se desenrolar muito rapidamente. Talvez por ele se desenrolar muito rapidamente, algumas coisas tenham sido jogadas. Mas de todo, pelo menos a gente tem aí a atuação maravilhosa do Denzel Washington, estava sendo elogiado desde sempre. E era uma coisa que eu já estava muito afim de prestar atenção. Então, quando a gente vai pro cinema e vê o Denzel Washington, parece que a gente está fazendo um passeio no parque mais agradável possível, tomando uma água de coco. Porque é muito delicioso você ver o Denzel Washington ali, sabe? Passeando mesmo. O cara tá destruindo. Destruiu na atuação e destruiu a Roma Antiga. Mas, tirando isso, pra mim, o filme ele acaba sendo grandioso também. Claro, é uma evolução do Coliseu, é uma evolução da trama, é uma sequência direta. Mas o Paul Mescal, coitado, eu achei que ele também foi muito engolido ali pelo Denzel. Não que seja uma competição de atuação, mas pelo que ele podia ter entregado, ficou muito naquilo. Ele era muito sutil, e né? ele era muito contido mesmo, mas sabe? acho que foi uma direção e roteiro. A história que ele tá contando é a história do ponto de vista do personagem do Denzel. Então é muito complicado. Tipo, quando saiu o Mad Max, eu reclamei que o Tom Hardy, tipo, não era o protagonista da história. Aí depois assenta as coisas e você percebe, puta, o cara contou uma puta história aqui e a Furiosa é furiosa, é foda, ela é foda. Total. O protagonista não precisa ser o dono do ponto de vista, não precisa ser o narrador. Não, mas isso não isenta o fato de que ele foi um pouquinho ofuscado, essa é a verdade. Então, coitado, ele foi ofuscado não, eu diria até que ele foi preterido. Entendeu? Não chegou nem a ser ofuscado, porque ofuscado por ofuscado, o Denzel é o Denzel, então ele naturalmente poderia ofuscar alguém. Mas eu acho que quando você é o protagonista e o nome do filme é Gladiador, né, você espera que o gladiador entregue muito mais. Mas ele é gladiador também. Ele é um ex-gladiador. Ele já foi demitido. Ele já tem a liberdade. Eu sabia que você ia dizer isso. Mas realmente, acho que foi mais uma questão de direção e roteiro do que uma entrega do Paul Mescal mesmo. Acho que ele trabalhou com o que ele tinha e foi isso mesmo que ele estava
direcionado a entregar. Sim, mas o Ghetto e o Caracalla, apesar deles terem muitas vertentes ali cômodos, eu gostei de toda a evolução da trama, que puxa muitos elementos da história. Quem assistiu o vídeo de perfil de personagem de Gladiador já sabe do que eu tô falando. Então, acabou que ele soube adaptar essa amarração com a história do Denzel Washington e é a melhor coisa do filme, na minha opinião. Inclusive, a doidice dos imperadores, pra mim, funciona demais. Eu vou dar 3 ovos também, tá todo mundo super alinhado aqui. Realmente eu já ia dar 3 ovos, então... Não, eu falei isso no Porque o resto eu dei uma risada aqui, o resto eu dei um sorriso. Não, realmente, a gente tá super alinhado aqui. Não, no carro eu falei isso. A gente com certeza, assim, 99% de certeza vai dar os mesmos ovos, mas a gente vai concordar e discordar em partes gerais. A gente tá dando a mesma nota, mas falando de coisas completamente diferentes. Exatamente. Exato. E é isso que é o bom. Só queria fazer um adendo. Esse filme não gravou em nenhum momento em Roma. Eles não foram pra lá. E eu achei bem legal, porque todo o trabalho de set... Sabe o que não foi em Roma também? A press junket, a pré-estreia. Fizeram nada lá. Não caiu o Pix para João Gedar. A viagem dele foi para o Estúdios Omelete, mesmo o JK Guatemi ali. Mas é isso aí. E você gostou de Gladiador 2? Não gostou? Comente aqui embaixo também as suas opiniões, a gente tá curioso pra saber. Eu acho, inclusive, que vai fazer dinheiro. Eu acho que esse filme vai fazer grana, como você falou. É um filme família, mas também não é um filme pra todas as idades, não é né? filme família, não. É o filme dos brothers. É o filme do brother. Vai dividir opinião, vai fazer grana, mas vai dividir opinião. É isso aí. Força e honra.